Você já se perguntou se você consegue compatibilizar projetos sem um programa específico? Como era feito antigamente? E como que é feito atualmente? Você consegue fazer na mão? Fica aqui no vídeo que eu vou responder a pergunta se você consegue compatibilizar sem um programa específico. Meu nome é Felipe Soares e esse aqui é o Exemplificando. É um lugar onde eu ensino você a eliminar erros e revisões de projetos e obras. Então vamos para o vídeo de hoje, onde eu vou mostrar exatamente o que vem a ser uma plataforma BIM, né? A gente vive ouvindo sobre esse assunto, plataforma BIM, que a plataforma BIM ela é uma plataforma que veio para otimizar o trabalho, que veio para facilitar muito, né, o nosso serviço dentro da área da construção civil, mas o que vinha a ser BIM, né, propriamente dito. BIM é Building Information Modeling. Na verdade, traduzindo, é o modelo de informação da construção. Então, a plataforma BIM é um programa onde as pessoas elas acabam fazendo o gerenciamento das atividades, a virtualização das atividades, né? E a modelação, né? Modelação. E a modelagem das atividades da construção civil num programa, numa linguagem onde vários profissionais, onde diversas disciplinas se encontram. Então a plataforma BIM ela atua não só em 4 dimensões, ela tem mais de 4 dimensões, se não me engano, são 7 dimensões, onde ela entra a parte de orçamento, entra a parte de planejamento, entra a parte do projeto, né, a visão 3D dos elementos, né, o 2D que é a planta, e por aí vai avançando essa parte das dimensões de um projeto. Mas aqui no vídeo eu não vou explicar a fundo sobre o que vem a ser plataforma BIM. O Google está aí, a gente consegue pesquisar e achar rapidinho as informações. Eu sei que todo mundo tem na mente de que o Revit é um programa referência como plataforma BIM, né? Ah, tem o ArchiCAD, tem diversos outros programas, mas vamos com calma e vamos entender se a gente consegue fazer uma compatibilização sem depender de um programa específico. Bom, que foi o que eu falei, né? A virtualização das atividades da plataforma BIM, que é o que as atividades da construção civil, que é exatamente o que a plataforma BIM faz nessas situações. O BIM compatibiliza para mim, você está lá usando o programa, você desenvolve o programa e você acha que ele está compatibilizando para você. Você tem que entender que existe uma diferença grotesca entre a gente compatibilizar, né, utilizar o programa bonitinho e simplesmente largar na mão do programa. Então, o que a gente vai entender aqui? Um programa, ele é uma ferramenta. O programa, ele não vai projetar para a gente. Quando a gente trabalha dentro da construção civil, desenvolvendo os projetos, a gente tem que entender o seguinte, um exemplo, você não simplesmente compra uma licença de um programa, você não tem ali um render, né? Você tem lá o V-Ray, você tem lá o Corona, você tem o Enscape, enfim. Você tem diversos programas para você fazer a renderização. E você ter esse programa não necessariamente vai fazer com que você renderize as imagens. Você não vai simplesmente se apoiar num programa para que as suas imagens sejam feitas com precisão, fotorrealísticas, que o resultado saia perfeito. Tão quanto programas como o Eberic, como o CiPCAD, como o TQS, que são programas que trabalham aí na parte de dimensionamento estrutural. Você não vai simplesmente ter esse programa, desenhar o projeto arquitetônico lá dentro e magicamente vai sair todo o dimensionamento estrutural do edifício, da obra, do projeto. Isso não vai acontecer, porque o programa ele é uma ferramenta. Então, da mesma forma, a gente tem com que na plataforma BIM, né, os programas que trabalham com a linguagem BIM, nós temos o Revit, a gente tem o ArchiCAD, a gente tem o Navisworks, tem outros programas que também integram a plataforma BIM, o KeyBuilder, são outros programas que eles integram outras disciplinas. E quem utiliza o programa, né, nós, os profissionais, precisamos saber como manusear um programa, como mexer com o programa. Ah, mas qual que é o melhor programa para fazer e para compatibilizar e para trabalhar com a plataforma BIM?
o melhor programa é aquele que você sabe mexer. Eu mesmo já desenvolvo projetos, às vezes, dentro de plataforma, por exemplo, SketchUp, e o SketchUp consegue te dar um apoio, um suporte para você conseguir compatibilizar e identificar certas interferências, né, de projeto, quando você atualiza, quando você trabalha lá com a parte do layout, enfim. Você precisa entender que a ferramenta que você domina é a melhor ferramenta para você compatibilizar, porque é com ela que você vai usar para fazer a compatibilização do projeto. Então, entendendo que o software é uma ferramenta e você precisa saber mexer na ferramenta para você compatibilizar, você consegue fazer até na mão a compatibilização do projeto. Então, o programa, né, ele vai te dar, na verdade, a vantagem, né, a otimização, ele vai te dar uma otimização de tempo, ele vai te dar uma forma muito mais fácil de você conseguir fazer as análises dos programas, dos projetos, perdão. É uma forma muito mais otimizada para você fazer isso. Então, na verdade, ele vai te fornecer o tempo, né? Porque antes a gente desenhava na mão. Antes os profissionais da construção civil desenhavam tudo na mão. Quando veio o software, a evolução do computador, a gente conseguiu fazer o desenho no computador. Então, existia a facilidade, a praticidade de você começar a desenhar no computador. E aí acabou vindo uma onda também aí de projetistas que acabou fazendo um certo Ctrl+C, Ctrl+V, aquela questão de que antes na mão era muito mais caprichoso, você tinha um cuidado, questão de não errar, você pensava muitas vezes antes de você desenvolver o projeto, antes de finalizar, passar no nanquim, enfim. Quando a gente tem aqui a parte da evolução da tecnologia, ficou muito mais fácil para a gente revisar, abrir o programa, alterar alguma coisa ou outra. Só que essa alteração, você não pode tomar ela como, ah, não, eu vou desenvolver o projeto, depois qualquer coisa eu mudo. Você não pode deixar com que isso vire uma coisa recorrente no seu projeto, porque você acaba tendo prejuízo. Você acaba virando um revisor de projeto, e seu projeto pode ter muita inconsistência por conta de que você se apoia na praticidade do programa. Quando na verdade o programa está ali para te fazer otimizar o tempo e você ganhar ainda mais em relação a isso. Então tenha isso em mente, você utilize essa vantagem ao seu favor, né? Utilize como uma vantagem, o programa é uma ferramenta e saiba mexer. O melhor programa é aquele que você sabe mexer, o melhor que você tem o domínio total das ferramentas, né? Pode ser até mesmo na mão o programa, você não precisa se preocupar com relação a isso. Às vezes você acha que desenvolver, mas o Revit ele dá uma interface legal, ver o que você precisa fornecer para o cliente, né? Então, às vezes você acha que da área que você atua, o seu programa ou o seu software que você trabalha, ele não te fornece um detalhe tão bonito e tudo mais, vai atrás. Pesquisa os programas para você melhorar, otimizar e fazer um trabalho de qualidade, né? Um diferencial no mercado. Então, aqui a gente tem a compatibilização, né, com o programa. Mas como que faz a compatibilização? Como que ela é executada? Se o programa não faz para mim, a gente precisa apertar um botão dentro do programa e automaticamente a compatibilização ocorre. Bom, não é bem assim que a situação acontece. Você precisa ter uma visão macro das disciplinas. Quando a gente faz uma compatibilização, na obra mesmo, quando você está fazendo o gerenciamento de obra, quando eu estou acompanhando a obra, ocorre ou surge algumas interferências que na hora você consegue captar. Mas você consegue analisar sabendo exatamente quais são os próximos passos. Então, eu piso na obra, eu já imagino a obra pronta. Então, você já imagina, além da obra pronta, o fluxograma, a parte arquitetônica, né? O fluxograma das pessoas dentro do projeto, do layout, a parte arquitetônica pronta. Você já imagina as instalações funcionando corretamente, as tubulações, as fiações passando, todos os eletrodomésticos, todos os aparelhos funcionando. Você já imagina também a parte da estrutura e o seu funcionamento, e você consegue ir aos poucos, tendo uma visão do projeto, uma visão espacial quando você está lá na obra e até mesmo quando você está projetando. Essa visão macro, né, que eu trago para uma visão macro das disciplinas, é você entender que mais de uma disciplina está ali envolvida no projeto. Não tem como apenas uma disciplina estar sendo assim
a base e é a única disciplina que você vai trabalhar no início, no meio e no final do projeto e a obra só vai executar em cima dela. Não existe isso. Você termina um projeto de arquitetura, você precisa do projeto estrutural, você precisa do hidráulico, você precisa do elétrico, você precisa de alguns projetos de impermeabilização, projetos de acabamentos executivos e arquitetônicos, e aí você começa a ver a quantidade de projeto que existe e eles precisam estar comunicados entre si, eles precisam estar conectados, compatibilizados. Essa é a vantagem. E você precisa entender que a visão macro da disciplina te fornece uma praticidade para você conseguir analisar e viabilizar alguns tipos de erros e interferências. E é o que nos leva ao próximo item, que é antecipar as interferências. Como você tem um projeto na cabeça, você não precisa ter um domínio completo da área, você não precisa saber calcular, dimensionar, mas você precisa saber o funcionamento, você precisa saber o básico, você precisa ter uma noção dos outros projetos, porque quando você entende o próximo projeto, você consegue com muita facilidade desenvolver o seu próprio. Eu digo isso pois eu faço projetos de interior com muita praticidade por entender estrutural, elétrico, hidráulico, por já ter feito eles também. Então, você ter essa noção dos outros projetos facilita muito para você desenvolver o seu. Além de você já vir antecipando as interferências, além de você já eliminar os riscos na obra, qualquer tipo de problema que pode vir a surgir, você já elimina ali na fase do seu projeto. Você já prevê e já facilita para o próximo que vai entrar ali. Então você já está projetando, independente de ser BIM, pode estar fazendo o projeto na mão. Você está projetando já ali, fazendo a concepção do projeto, já prevendo a compatibilização, já prevendo a comunicação com o próximo projeto. Isso é compatibilização. Então aqui a gente antecipa as interferências e também a gente faz a análise dos projetos. Quando eu digo isso, quando a pessoa está na obra, né? O responsável técnico pela obra. Quando a gente está na obra, você abre um projeto, você começa pelo projeto de fundações, né? Eu disse isso aqui no vídeo, nas etapas de execução e também quais são os primeiros projetos e os primeiros passos da obra, né? A gente começa pelo projeto de fundação. O projeto de fundação não tem nada de informação de arquitetura ali, só tem o projeto de fundação. Então você já precisa saber como que é a arquitetura e enxergar a arquitetura em cima da fundação. Isso você faz automaticamente. Acredito que muitos que estejam vendo esse vídeo já fazem isso de forma automática. Se você não faz, convido a começar a treinar essa técnica de você olhar um projeto e começar a enxergar a arquitetura em cima. Ah, mas eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Abre o programa que você mexe, pega o projeto que você mexe. Você pode imprimir duas folhas, colocar uma em cima da outra e ver se elas batem, analisar, olhar por cima. Você pode colocar no próprio programa que você utiliza mesmo uma planta em cima da outra, fazer uma mescla, começar a visualizar e começar a desenvolver esse tipo de visão. Fica a dica aqui para você de como compatibilizar assim de forma raiz, né? Seja na mão também, você olha o projeto, você coloca um do lado do outro, analisa, vê, tira as medidas, começa a observar com o escalímetro mesmo, vai olhando. É assim, se vira nos 30, né? Você tá na obra, você tá ali analisando o projeto, você não pode depender de um programa, esperar sair um aviso dizendo, olha, você tá com um problema aqui, faça isso. Ele não vai te dar isso. Ele vai informar que existe algum tipo de interferência entre uma disciplina e outra, não vai te dar solução, não vai dizer o que pode vir a impactar em outras disciplinas. Se você olhar só a arquitetura com a hidráulica e não olhar a estrutura, você tem uma outra ali que também, na hora que você arruma uma interferência, você pode impactar na outra. Então, tenha em mente, né, essas análises dos projetos, que você precisa olhar projeto por projeto. Antes de começar a execução, você precisa sentar, fazer o seu papel profissional. Você vai sentar, fazer a leitura dos projetos, fazer a análise dos projetos, seja você fazendo o projeto arquitetônico, que você está ali como líder do serviço, né, líder do projeto, da obra, você senta, analisa, verifica que se o seu projeto foi respeitado no projeto de estrutura, no projeto de hidráulica, se você é o responsável pela execução da obra, dá uma analisada para ver se você não vai ter nenhum tipo de surpresa que não foi contemplada na hora de fazer o orçamento. Se na obra vai aparecer uma surpresa em relação à profundidade,
em relação ao nível que você tem na obra, se os projetos estão compatibilizados, se não vai haver nenhum tipo de interferência, de impacto que pode vir a causar tanto prejuízo financeiro, quanto também prejuízo na parte do cronograma, atraso de obra. E isso nos leva a outra informação que é comunicação. Eu já disse em diversos vídeos e repito sempre, a comunicação dentro da compatibilização é um dos pilares para a gente conseguir fazer um projeto viabilizado, a gente conseguir fazer uma obra sem dor de cabeça. Você não vai simplesmente, você é arquiteto, desenvolver o projeto de arquitetura. Aí você, engenheiro estrutural, só pega o projeto de arquitetura e faz a sua parte ali, não olha para ninguém. Faz a estrutura, faz a fundação. Aí o projetista de elétrica e o hidrossanitário, cada um faz a sua parte. Pode ser o mesmo profissional, então ele consegue ainda fazer com que a hidráulica e a elétrica ainda se comuniquem, né, quando ele é eficiente nisso. Ou então cada um faz também a sua. Na hora que chega no final, o arquiteto só vai pegar esses arquivos e mandar para o engenheiro da obra. O responsável da obra vai olhar os projetos, vai achar que estão todos compatibilizados e começa a executar pelo primeiro, que obviamente é o de fundação, né, a parte que fazia a marcação do terreno, enfim, a limpeza e tudo mais. Começa a fazer o primeiro, só que aí só vai ver lá no final que um pilar, uma sapata, uma estaca de fundação, algum elemento estrutural acabou não respeitando a arquitetura, ou não houve uma comunicação durante o processo de elaboração dos projetos. E aí houve esse impacto na obra. Quem que vai arcar com esse prejuízo? É claro que o cliente já ficou completamente satisfeito. Então imagina a dor de cabeça que acontece com você se você não fizer a compatibilização. Então a compatibilização deve ser feita em várias etapas. Na primeira etapa que você está fazendo a execução e elaboração do seu projeto, ali ainda na fase do desenho, o arquitetônico, depois se faz o estrutural, depois se comunica, verifica as viabilidades, as alterações, as mudanças, depois com o elétrico, depois com o hidráulico, depois com outro projeto que vira a ser necessário, como impermeabilização, né? Ou então algum projeto técnico específico de piscina, projeto de ar-condicionado, enfim. Seja o porte da obra ou a especificação da obra, né? A necessidade de projeto, você precisa, na fase de planejamento, fazer a compatibilização. Foi para a obra? Antes de começar a obra, ainda na fase de planejamento da obra, que vem o cronograma, que vem a montagem de toda a planilha orçamentária, para você ter ali uma noção de quanto você vai gastar, você precisa fazer a análise do projeto. Não é só abrir projeto, começar a extrair as informações e quantidades, começar a fazer uma tabela de todos os insumos da obra, e aí depois você chega no valor final da obra e pronto. Magicamente a obra vai ser executada tranquilo. Nessa fase, você ainda consegue fazer análise na compatibilização. Você consegue fazer ainda comunicação com os demais profissionais antes de ir para a obra e a obra começar. Então, nessa etapa, ainda ocorre a parte de compatibilização. E durante a execução, você também precisa ficar atento à compatibilização, porque por vezes pode passar despercebido algum tipo de interferência, algum tipo de análise que não foi bem feita, e você precisa estar constantemente ali na obra olhando isso. Faz parte do gerenciamento da obra. E garanto que você sempre antecipando esses riscos, esses problemas, é muito melhor para a obra. É uma otimização de tempo, é uma economia financeira para a parte do cliente, para a sua parte também e para todos os envolvidos. Por conta de que se houve algum tipo de problema, algum tipo de interferência, algum tipo de erro, vai precisar revisar o projeto, vai precisar adaptar o projeto. Às vezes a alteração não é tão simples e a gente que trabalha na obra, trabalha com o projeto, a gente sabe que revisar é pior do que fazer do zero. Aquele projeto que você precisa mexer, mexer, começa a mexer, alterar, chega uma hora que você não aguenta mais olhar para o projeto e você quer o fim dele, e isso é a pior parte, a pior coisa que existe para a gente que está trabalhando na área. É muito desgastante chegar nesse ponto, né? Nessa situação. Eu falo porque eu já tive, eu trabalhei em situações assim, isso era horrível,
mas graças a Deus aplicando a compatibilização dos projetos de forma assertivas é muito melhor e a antecipação de risco de você conseguir sentar, olhar, ter uma visão macro da disciplina, já começar a prever e até mesmo quando o cliente vem na obra e fala algum tipo de mudança que quer que faça, às vezes nós arcamos com um sim. Ah, não, a gente faz, tudo bem. Mas e a interferência que isso ocorre no projeto, na obra? Então, já ter uma resposta ali pronta por saber do projeto, da parte técnica, de todas as disciplinas envolvidas. Olha, a gente não pode executar isso por conta de que vai impactar aqui e ali. Isso é ótimo. Você mostra a autonomia do projeto, você mostra o domínio das áreas, das disciplinas. Isso é muito bom. Então, a gente tem mais ou menos como que faz a compatibilização e tudo isso independente do programa. Cada um pode usar um programa, né? Ou todo mundo trabalha com uma plataforma única, desde que todo mundo esteja treinado para isso e domine a ferramenta para que não haja nenhum tipo de problema. Então, use a ferramenta a seu favor. Usar a ferramenta sempre ao seu favor. Não seja escravo do programa. Eu digo para não ser escravo do programa porque muitas vezes as pessoas se apoiam no programa e acham que a prancha que está saindo, o PDF que vai enviar, né, a plotagem que vai mandar para a obra, tá incrível, tá maravilhosa, os detalhes e tudo. Às vezes é só perfumaria, informação técnica que a gente precisa ali, às vezes nem é tão técnica assim, não é viabilizada, também não é viável para ser executada. Então, atentem-se a essa questão de que você não é um escravo do programa, que você precisa, você não é o que a gente chama, né, garoto de programa ou garota de programa, porque você não está ali apenas abastecendo o programa de forma aleatória, sem saber o que está acontecendo. Você precisa entender como que funciona, você precisa analisar, né? Você precisa analisar as informações. Saiba analisar as informações. O que o programa está te dizendo? Né? O que o programa te fornece? Quando você entra com um dado no programa, ele vai te fornecer um resultado. Você precisa analisar aquele resultado. Seja um resultado de que houve alguma interferência, seja um resultado de que a estrutura precisa ser revista, seja um resultado de que talvez você precisa mudar a arquitetura num ponto, de que está inconsistente algumas partes do projeto. Você precisa analisar. E por vezes não é dito isso no programa. O programa não vai falar para você, olha, esse erro aconteceu aqui, é melhor se mexer assim no projeto, verifique isso aqui, mas não se esquece de avisar o pessoal da estrutura. E não esquece também que lá na elétrica e na hidráulica, se você mudar a porta de lugar, o interruptor tem que ir junto. Essa comunicação você precisa sempre estar informando e estar ligado, atento a essas questões. Porque senão você só vai ver isso na obra, isso vai dar uma baita de uma dor de cabeça. É o que eu falei, né? Saiba abastecer o programa. Além de você analisar as informações, saiba introduzir as informações do programa. Saiba qual a informação que você vai entrar no programa. Se você vai desenhar, que tipo de elemento você vai desenhar. Quando a gente trabalha com a plataforma BIM, a gente utiliza as famílias, né? A gente utiliza as entidades. Cada elemento ela tem o seu componente, ela tem ali seus atributos, ele tem os dados, os valores, as informações, né? Por isso que o BIM, na hora que você faz a modelagem, é uma modelagem computador, uma modelagem virtual, né? Que contém informações da construção. Então você coloca uma parede, é uma parede, vai a espessura do bloco, a espessura do reboco, o revestimento, que tipo de revestimento que é. Ele trabalha dessa forma, bem diferente das outras plataformas 2D antigas, que você só desenha uma linha e aí depois dessa linha você precisa desenhar ela no corte de novo, enfim, e aí você tem essa questão de otimização de tempo e também facilidade para a representação gráfica dos elementos, né, do próprio projeto. Você tem essa vantagem da plataforma BIM. Então saiba como alimentar os programas, isso tão quanto plataforma BIM como programas de dimensionamento estrutural, dimensionamento elétrico, hidráulico, programas também da parte de arquitetura, como você mexer com o programa, domine a ferramenta e tenha certeza que você vai otimizar seu tempo e facilitar em muito o seu trabalho. E demonstre domínio multidisciplinar. Novamente trago essa questão que é você desenvolver o projeto, o seu,
mas atento aos outros. Isso é muito uma cabeça de que você não trabalha sozinho numa construção. Você não é só o seu projeto que está ali, ele não é a estrela, não é o centro das atenções. Ele precisa de um conjunto de outros profissionais, outras disciplinas e áreas envolvidas para fazer a construção acontecer. Você tem desde o estrutural até o acabamento, detalhamento de esquadria, detalhamento de forro, todos os projetos executivos e os complementares são essenciais para a obra. Então tenha isso em mente e saiba que você ter essa visão multidisciplinar ajuda muito, além de você elaborar projeto, eliminar revisões do seu projeto, porque chega um ponto que você tem a noção da outra disciplina, então você, por saber da outra disciplina, você já desenvolve o projeto de uma forma muito mais fácil para que o próximo consiga fazer o projeto dele de forma mais prática e isso não interfira no seu. Às vezes você pode começar o projeto arquitetônico, por exemplo, e sem pensar como que vai passar hidráulica, elétrica, enfim. E aí você precisa fazer com que os projetos complementares sejam executados na obra. Só que se você na arquitetura não prevê, um exemplo, espaços para descidas de água pluvial, espaços de shaft para passagem de tubulação, na hora que eu for executar a obra vai priorizar a estrutura, ou não. E se não priorizar a estrutura, o projeto estrutural fica danificado. Não vamos afetar a arquitetura, a fachada, a estética do arquitetônico, fazer com que o ambiente não tenha nenhum shaft. Mas se isso afeta a estrutura e ela não foi dimensionada para isso, o resultado é a vida útil da obra ser encurtada. Então tenha sempre a visão multidisciplinar de todas as áreas envolvidas para você conseguir desenvolver o projeto. Você não precisa dominar elas, você não precisa saber como dimensionar uma elétrica, uma estrutura, mas você precisa entender e saber como que funciona. Mas fica tranquilo que aqui no canal eu estou sempre postando vídeos sobre todas as disciplinas, obras e os assuntos relacionados a isso. Então fica tranquilo e fica sempre atento aqui no vídeo e no canal, que sempre tem assunto novo por aqui. Bom, o próximo assunto aqui é, mas eu não recebi para compatibilizar. Eu já ouvi muito essa frase, né, com profissionais trabalhando, e é um pouco chato de você ouvir essa frase, porque na verdade ninguém recebe para compatibilizar. Porém, você precisa fazer o projeto compatibilizado, porque se você não faz o projeto compatibilizado, isso vai virar contra você. Então, vamos entender como é que funciona. Você precisa fazer a viabilidade do seu projeto, você precisa eliminar as revisões do seu projeto, você precisa eliminar os erros do seu projeto, e essas questões que você trabalha aqui é a compatibilização. Então, se você não viabiliza seu projeto, não tem uma visão macro do que está rolando. Tudo que eu expliquei, né, sobre você pegar o projeto arquitetônico, olhar o estrutural, elétrico, hidráulico, saber como é que funciona a obra também, facilitar o projeto, viabilizar ele, você vai fazer um projeto que não vai ser viável se você não fizer essas etapas. E se você não se atentar aos demais detalhes, você vai fazer um projeto que vai sofrer diversas revisões. E se você não fizer o compatibilizado, você vai fazer um projeto com erro. E você quer um projeto inviabilizado, com erro, com revisões? Isso é um tiro no pé. Você vai chegar a um ponto que você vai estar pagando para trabalhar, de tanta hora que você vai estar revisando o projeto. Então, você não recebeu para fazer projeto compatibilizado, mas você precisa fazer o projeto compatibilizado, porque isso é um diferencial. Isso também é uma otimização, entendeu? E a plataforma BIM, qualquer programa que você for usar, não vai fazer isso para você. Ele não vai avisar, olha, acho interessante você colocar isso daqui aqui, porque na parte elétrica você vai precisar de um espaço para o quadro, enfim. Isso o programa não vai te avisar. Você precisa ir para o campo, você precisa entender, você precisa ir atrás, pesquisar e ir sabendo como é que funcionam as coisas. Senão o programa não vai te ajudar. Ele é uma ferramenta. Ok? Na obra, a equipe cuida disso. Também já ouvi isso, de que a pessoa faz o projeto e manda para a obra, a equipe da obra que se vira. Gente, pelo amor de Deus, você não vai mandar um projeto seu para a obra, esperar que a obra faça milagre. Pode ser, projetinho pequenininho, simples, tenha certeza que vai ter diversos problemas e a obra vai sair no final, mas não vai sair como você projetou. Então, você fazer esse tipo de coisa só vai te gerar, assim,
falta de profissionalismo da sua parte. Vai fazer também com que você tenha essa falta de credibilidade na obra. As pessoas vão começar, você vai ser motivo de piada dentro da obra, porque eles vão falar, esse arquiteto não sabe de nada, vão xingar a quinta geração na hora que estão fazendo o projeto ali, né? Seja o arquitetônico, seja o estrutural, o hidráulico, o elétrico. Quando você não viabiliza os projetos para obra, tenha certeza que quem está lá executando vai falar mais um projeto que não sabem executar, mais um projeto que não sabem fazer. Isso é muito chato. E além de ser chato, é um projeto inviabilizado. Bom, então tenha em mente de que o programa não vai compatibilizar para você. Você consegue compatibilizar sim um programa específico para isso. Você consegue fazer a compatibilização com a ferramenta que você domina. E você, usando a compatibilização, só tende a trazer vantagens para você. Vou estar deixando aqui no canal uma playlist também sobre outros assuntos que a gente trabalha aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui, comente se você quer saber algum outro tipo de assunto relacionado à construção, projeto e obra. E acompanhe sempre o canal que tem sempre vídeo novo todos os dias.